Bom dia, mais um dia aqui com vocês. Para quem tá chegando agora, não tá acostumado a passar as manhãs aqui comigo, toda quarta-feira eu tô aqui para discutir algum assunto. A gente brinca que essas lives da manhã são as lives freestyle, que são as lives sem tema específico. A gente tenta direcionar mais ou menos o que tá passando aqui na nossa cabeça e o que tá acontecendo aqui durante a semana para trazer o assunto para ser abordado por vocês, tá? Meu nome é Juliana Moraes, eu sou médica veterinária, sou idealizadora da equipe Qualivets, hoje atuo como coordenadora aqui da equipe. Então, já faz cerca de 10 anos, um pouquinho mais, que eu atuo na medicina integrativa. E o que é isso, né? Então, logo que eu me formei em medicina veterinária, todo mundo sai ali como clínico geral e eu já migrei aí para essa área. Então, eu fui estudar acupuntura, onde a gente não estuda somente a acupuntura, estuda outras técnicas da medicina tradicional chinesa. Eu fui também, posteriormente, né, fui fazer a pós de fitoterapia para aprender como que a gente prescreve as plantinhas, de forma a até mesmo substituir os medicamentos. E, posteriormente a isso, eu fiz outra pós-graduação de métodos avançados de medicina tradicional chinesa. Bom dia, Mandu! Então, já faz um tempo, e quando eu não consegui mais atender a demanda de São Paulo sozinha, foi o momento de criar a equipe Qualivets. Então, a equipe surgiu com o objetivo da gente conseguir atender mais animais em São Paulo inteiro. Hoje nós somos em diversas meninas e a gente se divide em regiões de São Paulo de acordo com a necessidade de cada animalzinho e de acordo com a especialização de cada profissional. Então, a gente tem as fisioterapeutas, as acupunturistas, as nutrólogas, as reikianas, as laser terapeutas, ozonioterapeutas, então tem bastante coisa. Bom, para que servem essas lives aqui pela manhã, né? A gente brinca que é o nosso momento freestyle, porque é o momento em que a gente fala muitas vezes sem um tema específico. Tá, e aonde que eu quero chegar com isso? Na minha opinião, pelo menos, é o momento em que eu posso conversar com você. E se você tá aqui vendo uma live agora, ou enfim, não neste horário das 7 da manhã, mas deixou para assistir depois, eu já sei o seu perfil. E o seu perfil é de um apaixonado por pet, assim como nós somos, né? E o que eu quero? Eu quero que, além de eu poder levar mais informação para você, que já é um apaixonado por pet, eu quero também que você possa clicar nesse aviãozinho aqui e também passar isso para quem você julgar interessante, para quem você julgar que precisa saber desse assunto ou que vai ser legal se souber do assunto em questão, tá? Recadinhos para vocês, então. O Instagram, ele entende todas esses agradinhos que vocês fazem pra gente como algo positivo. Coraçãozinho que vocês clicam aqui do lado e mandam um coraçãozinho. O próprio aviãozinho que vocês clicam e enviam para um amigo, para um parente, enfim, para alguém que vocês julguem que seja legal o tema da live. Então, coraçõezinhos, o aviãozinho é super bem-vindo. O Instagram entende que o nosso conteúdo é bem-vindo por vocês e ele dá um upzinho aí na nossa página, na nossa divulgação. Então, eu já agradeço por isso, tá? Então, gente, quando eu decidi fazer a live de hoje, como vocês sabem, eu acabo me baseando nas coisas que acontecem aqui dentro. E eu falo, sobre o que eu vou falar na quarta? Vamos falar sobre tal assunto. Então, até a gente colocou como tema o que levar em consideração se você pensou em ter um pet, né? Mas eu quero chegar em algo bem mais embaixo, sabe? Por quê? Porque o que a gente vê, na maioria dos casos, para não dizer em todos, né? Porque não seria justo generalizar também, é que todos nós apaixonados por pets, nós queremos ter um pet. Bom dia, Adri. Bom dia, Tá. E aí, assim, nós queremos ter um pet, ok. Só que muitas vezes a gente não faz conta disso, né? Será que de fato cabe no nosso bolso? E aí muita gente deve estar falando assim, Juliana, mas é um saco de ração, é um pouquinho de jornal, não é caro. Só que mesmo as pessoas que não são tão apaixonadas por pet quanto nós, que estamos aqui 7 horas da manhã falando de pet, eles vão se apegar, porque não tem como a gente levar aquele serzinho para dentro da nossa casa e falar, eu não vou criar vínculo. Não é verdade.
Então, se você tem criança, as crianças vão se apaixonar. Se você não tem criança, vão se apaixonar também. E logo eles viram seres da família. Eles são parte da nossa família. E o que a gente quer para nossa família? Bom, o correto, né? A maioria das pessoas espera-se que a gente queira o melhor para as pessoas que a gente ama, para os seres que nos rodeiam ali e que a gente gosta. E os nossos pets, eles fazem parte disso. Então, o que a gente vê muito é assim, chega lá o bebezinho, seja o coelhinho que chegou na Páscoa, seja o cachorrinho que chegou no Natal, enfim, tá? Seja aquele cachorrinho que você adotou numa feirinha, na maior das boas intenções para melhorar a vida do cachorrinho ou do gatinho, enfim. E aí, nos primeiros dias e até meses, normalmente, também não é sempre, mas normalmente, esse animalzinho, ele não vai ter problemas de saúde. Até isso já tá mudando, né? Porque estão vindo aí as raças que têm doenças predispostas, os animaizinhos de feirinha, às vezes também têm algumas comorbidades. E aí, esse animalzinho, em dado momento, ele vai precisar de cuidado, tá? Ok. Quando ele precisar de cuidado, vamos lá, eu já falei isso aqui muitas vezes, que eu adoraria e eu acharia justo que todos os profissionais que passaram pela Faculdade de Medicina Veterinária e que tiveram de alguma forma a oportunidade de estudarem, de se desenvolverem durante 5 anos na universidade, mais estágios, mais alguns que fizeram residência e tudo mais, que eles tivessem de fato condição de receber o seu animalzinho e oferecer o melhor a ele. Infelizmente, gente, isso não é verdade. Igualzinho na medicina humana, a gente tem lugares bons e lugares não tão bons. Essa é a primeira coisa. Então, se você é um pai ou uma mãe de pet de primeira viagem, às vezes naquela correria, você vai pegar o seu bebê, ou não é um bebê, porque já é um adulto, e aí você vai levar pro melhor veterinário que você conhece. Às vezes é aquele ali do bairro, às vezes é um parente, às vezes é um amigo, às vezes é alguém que te indicaram. E você vai levar lá. E aí você vai percebendo que você já gastou bastante dinheiro e que acaba não resolvendo muita coisa. Então, o que é uma coisa muito feia na minha profissão? E aí posso dizer, né? Porque eu tô falando do meu povo. É o medo de perder o cliente. É de tratar o cliente como se o cliente fosse posse nossa. Então, assim, se eu sou clínica geral, na minha opinião, Juliana Moraes, e eu acredito que na opinião ética também, né? Se você é clínico geral, no momento que chega para você um animal, por exemplo, com uma cardiopatia grave, ou seja, que o coraçãozinho já não funciona muito bem, você tem que encaminhar para um cardiologista. Se chega um animalzinho com um problema nos olhos, você tem que encaminhar para o oftalmologista. Enfim, o clínico, teoricamente, ele tem que fazer essa distribuição entre os especialistas e fazer a orientação ao tutor das diversas coisas que vão fazer a manutençãozinha da saúde do animal dele. O que acontece na maior parte dos casos? Chegou um caso que eu não consigo atender e eu continuo atendendo. Nisso, o tutor já perdeu ali um tempo de tratamento daquele animal. Essa é uma questão. O tutor, então, tem que estar muito bem informado para escolher o melhor para o pet dele. E se ligar que o que está sendo oferecido ali talvez não esteja sendo melhor. E aí ele busca outro caminho. Só que chegando neste outro caminho, e aí a gente vai chegar, por exemplo, em diagnósticos mais sérios, mais graves, e que precisa mesmo de um olhar diferenciado, seja, por exemplo, um gastro, um hematologista, um oncologista, ou uma internação, ou uma UTI. Quando a gente chega nesse ponto com os nossos animaizinhos, gente, a gente está falando de dinheiro. Pode ser muito triste, de verdade, porque a gente depender, né, dar algo ali para o nosso animal, depender do bendito ou do maldito do dinheiro,
Eu sei que é triste, mas é a realidade. E a gente tem que pensar nisso quando? Não é quando a gente já tem, é quando a gente vai ter o bichinho. Porque a gente vê aqui que facilmente, em 1 mês, 2 meses, esse bichinho, ele já é de fato parte da família, né? E o que o tutor quer? O tutor quer que esse animal viva o mais tempo, que tenha a maior longevidade possível e que ele viva da melhor forma possível. Então, essa é uma das questões, né? O tutor vai querer isso. E como que ele vai proporcionar isso? Ele vai proporcionar isso por meio do que ele pode. Então, muitas pessoas já me questionaram disso, falando assim, Juliana, você acha que quem não tem dinheiro não pode ter um pet? Gente, eu acho que vocês têm que pensar o que é dinheiro para vocês e o que de fato vocês vão precisar sim comprar, assim como um bebê humano. Então não dá pra gente simplesmente achar que pôr água e comida e ter um quintalzinho é o melhor que aquele animal pode ter. Infelizmente, enquanto a gente aqui tiver um pensamento medíocre ou abaixo do medíocre, abaixo da média, como diz a palavra, né? A gente não vai ter resultados positivos. E isso eu vejo muito na classe média. É claro que eu tô aqui e eu posso afirmar que você é da classe média, né? Ou alta. Por quê? Você nem sabe da minha vida. Porque estamos aqui, eu fazendo uma live, você assistindo. Eu estou aqui com um bom sinal de internet que me permite fazer essa live para você. Você tá aí com um bom sinal de internet que te permite ver essa live. Então, nós temos aqui esse tempo de 1 hora de bate-papo, onde você tá aí livre e pode assistir a minha live, onde eu tô aqui podendo disponibilizar o meu tempo também, conversando com você. Então, sim, nós somos já de uma classe privilegiada, né? Que bom que é assim. E nós fazemos parte de uma parte da população. Só que você ter ali uma condição básica, né? Essa condição que eu tô aqui falando, não quer dizer que você possa ter um pet. E aí, gente, eu tô massacrando nesse assunto e vocês devem estar pensando, mas meu Deus, como assim? Ela tá falando de dinheiro logo cedo e tal. Eu não vou citar nomes, mas tem inúmeros casos que eu posso citar para vocês que fazem parte aqui e que estão sendo tratados pela equipe Qualivetes. Muitas vezes, esse animalzinho, ninguém espera que o seu animal ele vai começar a ter problema com 6 anos, com 7 anos. E às vezes é o que acontece. Às vezes esse animal vai sim precisar de uma UTI, vai sim precisar de um hospital, vai sim precisar de um hospital 24 horas, por exemplo, de veterinário mais vezes do que você previu. E nessa hora, você tem que parar e você tem que pensar se isso cabe dentro do seu bolso ou não. Porque é claro que quem mais vai sofrer é o animal, não podendo receber os cuidados necessários, mas você também vai sofrer, a sua família também vai sofrer, porque você quer oferecer o melhor para aquele animalzinho, né? Então, assim, gente, eu tenho histórias minhas mesmo, tá? Posso compartilhar com vocês. Teve uma época da minha vida que eu cheguei a ter 27 ratos. Entre camundongos, entre aquele twister, que é aquele rato maiorzão. Eu cheguei a ter 27. E, gente, esse é um bichinho que você vai no pet shop, ele custa 15, 20 reais, né? É um preço bem baixo. Ou seja, é muito fácil você conseguir comprar um, levar para sua casa ou dar de presente para uma criança, enfim. Esses animais, eles têm uma predisposição a formar tumores, ou seja, a serem animais oncológicos em determinada fase da vida. Ok? Tá bom, legal. E aí? E aí, como que você encararia ter que gastar, ou claro, eu entendo que talvez você esteja me respondendo, não vou gastar nada, eu vou fazer eutanásia e vou comprar outro e a vida segue. Só que eu acho que a gente tem que parar de banalizar o sentido da vida. Então, não tá certo você ou eu, ou quem quer que seja, brincar de Deus achando normal, colocando valores financeiros em cima de vidas, né? E aí, assim, eu cheguei a ter ratos meus internados em UTIs, passando por cirurgias, e eu cheguei a gastar R$ 2.500 com um rato, que custa 15.
que vocês diriam sobre isso? E eu confesso que a minha experiência de Juliana Moraes foi como? Eu não vou mais ter esses bichos. Por quê? Primeiro, a quantidade, né? Como que é para eu oferecer um tratamento adequado para esses animais? Eu preciso disponibilizar de uma grana que nem sempre eu tenho, né? E aí eu falei, não, eu não quero mais. São bichinhos que precisam de especialistas veterinários silvestres. E tem gente aí pensando, não, Juliana, você é veterinária, cuida você. Então, gente, cada um precisa estar no seu quadrado. Eu posso sim e fiz nos meus ratos acupuntura, que é a minha praia. Agora, no momento, por exemplo, de uma cirurgia, não é minha praia. E aí eu precisei buscar por profissionais especializados. E eles cobraram, porque eles estavam trabalhando. Ah, mas Juliana, tem o SUS. Tem, gente. E assim, seria até injusto eu falar mal desse SUS para animais, né? Por quê? Porque se eles não existissem, a situação ia ser ainda pior. Que bom que eles existem para pelo menos fazer algo. Só que tem algumas coisas que o SUS não atende. Então, por exemplo, se o seu animal precisar de uma quimioterapia, enfim, algumas coisas bem específicas o SUS não atende. O SUS não tem internação, por exemplo. Você vai chegar lá, vai pegar uma senha entre 3 e 4 da manhã e você vai pegar essa senha que talvez você seja atendido às 5 horas da tarde. E eu ouço aqui muitas pessoas que me falam que não tem condição de cuidar do bichinho e eu falo, não, leva no SUS. E aí as pessoas dizem, né? Mas e aí, eu vou ter que passar o dia lá? Não, mas eu tenho que levar? Sim, gente, pense em tudo isso antes de ter o animal. A gente tem também os OVETs, que são os hospitais veterinários que funcionam dentro das universidades. Esses OVETs, eles são umas bênçãos, né? Eles têm lá dentro profissionais extremamente qualificados, na maioria das vezes professores daquela universidade, que estão ali passando conhecimento para os alunos e que por conta disso, eles conseguem fazer um valor menor. Só que, gente, não é de tudo. Quimioterapia, por exemplo, não tem OVET. Entende? Não são todos os OVETs que têm fisioterapia. Não são todos os OVETs que têm acupuntura. Isso são diferenciais. E vamos pensar na pandemia? O que aconteceu na pandemia? Os OVETs fecharam. Então, faz mais de 10 meses que a gente está sem OVET trabalhando. Olha que situação. A gente não teria para onde levar esses bichinhos. E aí, gente, eu ouço de clientes aqui nossos assim... Ah, Juliana, mas assim, você tem que ter consciência, porque para minha família, eu pago lá R$1.000 de convênio todos os meses e quando eu preciso, eu simplesmente utilizo. Ok, concordo? Os convênios veterinários, eles ainda não estão tão multiplicados e eles ainda não são referências de qualidade dentro da medicina veterinária. Isso, gente, é um fato, tá? Não posso falar nada diferente para vocês. Então, assim, existem algumas técnicas que vocês não vão encontrar dentro do convênio, alguns procedimentos que o convênio não vai cobrir, alguns profissionais que não aceitam trabalhar com convênio. Então, eu sei que na medicina humana também é assim. E na medicina veterinária, essa história de convênio é muito nova. Então, assim, ainda não é algo que a gente fale, nossa, que fantástico, vai lá e paga que você vai ter tudo coberto. Não funciona assim. Para quem tem curiosidade, vale a pena ligar em ver, entender como que funciona e talvez já melhore muito a vida do seu animalzinho, ok? Talvez já seja para você uma solução incrível. Mas se você falar, Juliana, eu queria levar em tal profissional. Ah, eu queria passar com tal pessoa. Às vezes, essa pessoa não aceita. Então, assim, o que eu tenho feito aqui com alguns tutores, trazendo reflexão, tá? Que é a proposta aqui. A Adri escreveu, já levei meu cachorrinho na USP, fui para ouvir outro diagnóstico e foi ótimo. Sim, mas aí, Adri, só tem um detalhe, né? O VET da USP é maravilhoso. Quantas pessoas tem lá para atender, né? A fila ali de atendimento, eu também já fui. É enorme.
é grande. Não é sempre que você vai conseguir ali o atendimento na hora que você quer. Atendimento emergencial? Também não. Enfim, todos esses lugares, gente, que proporcionam de alguma forma atendimento aos animais, eles são umas bênçãos na nossa vida, tá? Eles são. Só que a pessoa, ela precisa pensar se de fato ela sempre vai ter a mão ali, né? A Adri tá falando, você já pensou em criar um convênio com medicina veterinária integrativa? Não sei se a Qualivete se define como medicina integrativa. A gente se define sim, Dri, como medicina integrativa. Eu nunca pensei num convênio. Eu já pensei naquele momento assim, que você tá vislumbrando ali. Mas eu tenho pavor de ter que cair a qualidade. Porque quando a gente faz conta aqui internamente, gente, é uma coisa pavorosa, de verdade, é pavoroso. A gente tá com um custo, e eu não tenho problema em falar isso para vocês, tá? O nosso custo da sessão, ele é mais de R$150. Hoje a gente cobra 185. Então, isso é para vocês entenderem. E qualquer coisa que eu mexa, eu caí na qualidade. Ou eu tenho que diminuir o treinamento da minha equipe, ou eu tenho que não usar todos os materiais descartáveis como eu uso, ou eu tenho que mexer na marca, e aí eu tenho um pouco de pavor. Eu acho que é uma ideia, mas eu super aceitaria, desde que alguém que sente do meu lado saiba fazer conta, muito bem feita. Eu não sou essa pessoa, sabe? Então, acho que tem que fazer conta pra gente, de fato, oferecer o melhor. Porque a gente também tem as pegadinhas. Aí, tô falando dos convênios humanos, né? Os de pet, eu não tenho experiência alguma com eles. Mas os humanos, a gente convive muito com as pegadinhas deles, né? Então, tá lindo, você paga aqui, você tem direito a tudo. Tem um câncer pra você ver. Aí, porque essa sonda não cobre, porque essa químio não cobre, porque tal internação não cobre, porque não é quarto, porque é enfermaria, enfim. E eu tenho muito medo dessas pegadinhas, então acho que tem que ser algo muito, muito, muito bem estudadinho mesmo. Mas voltando, o que eu tenho visto aqui com os clientes, comigo e tudo mais, é que num mês comum, o que a gente gasta com um pet, seja ele de que espécie for? A gente vai gastar ração, comida, e aí tem pessoas que ainda dão a ração seca, e tem pessoas que já dão alimentação natural, só que aí a gente já tá falando de quê? De dinheiro. Então, Juliana, eu quero prevenir. Eu gosto da medicina preventiva. Ok. Então, isso vai sair mais caro. Porque você vai ter que dar, por exemplo, um alimento natural. E o alimento natural, ele custa cerca de o dobro do valor de uma ração seca super premium. Claro, tem as opções de você fazer em casa, tem as opções de você pechinchar em um lugar que faça um pouco mais barato, mas normalmente você vai ter essa questão da alimentação natural. Então a gente vai gastar o alimento do animalzinho, a gente vai gastar um antipulgas, por exemplo, um ectoparasiticida, um vermífugo não são todos os meses, né? Vamos colocar ali a cada 4, a cada 5 meses, vai ser quando você vai precisar desse ectoparasiticida. Banho que você pode dar na sua casa, então talvez seja o shampoo, talvez você esteja falando de um bichinho que não necessita do banho, né? Ok. Tem gatos, por exemplo, que não vão pro banho, coelhos, enfim. E aí a gente tá falando mais de cachorro, que tem esse gasto de banho. Vacina, a gente tem esse gasto anual, né? E eu sempre coloco no bolo o check-up, né? Que a gente tá falando aí de uns R$500. Um check-upzinho para você conseguir fazer ali um exame de urina, um ultrassom, um hemograma. Então, tudo isso eu coloco no bolo, tá? A gente tá falando aí de o custo de um animal bem tratado que gira em torno de R$1.000 ao mês, tá? Numa média. Então, assim, se hoje a sua realidade é assim, nossa, R$1.000, não inventa de ter. Porque vai sofrer você e vai sofrer o seu bichinho. Porque nada pior do que você falar, eu não tenho da onde tirar tratamento para o meu animal. E, infelizmente, nós não temos esse tipo de tratamento de forma gratuita. Alguns tratamentos. E aí, conversando com clientes, eu até deixei a calculadora aqui do lado. Os clientes que falaram, mas eu pago R$1.000 para minha família por mês e eu tenho tudo. Vocês não, vocês, quando eu chego lá na internação, eu tô falando de R$10.000. Bom,
Gente, vamos lá. Primeira coisa, um animal vai para internação sempre? Claro que não, né? Esperamos que não. Então, qual é a idade média do animalzinho? Então, vamos falar aí de 10 anos? É claro que, tá? Quando a gente tá falando de um hamster, de um camundongo, de um twister, como eu citei para vocês, a gente tá falando de uma vida menor. Então, a gente tá falando de 2 anos, de 3 anos. E aí, você tem que ter ali, eu vou cuidar desse animal ou não, num período menor, tá? Se você vai ter ali para bancar esse bichinho. Ok. Então, assim, qual é a conta que eu fiz ontem rapidamente? Se cada tutor pensasse em guardar R$ 200 por mês para esse animal, eu paguei tudo que eu tinha que pagar e eu decidi que eu vou guardar R$ 200 por mês, tá? Então, ok, gente, R$ 200 vezes 12 meses. Você vai guardar por ano um valor de R$ 2.400, certo? Ok, R$ 2.400. Vamos fazer vezes 7 anos, a idade média ali, a idade que começou realmente a dar problema, a ficar velhinho. Lembrando que eu tô fazendo uma estimativa aqui no puro chutômetro. Por que no puro chutômetro, Juliana? Porque a gente tem as raças que são predispostas e que você tem que pesquisar antes de você adquirir uma delas. A gente tem os animaizinhos que já vêm com comorbidades, tá? Os adotadinhos, principalmente, porque já vêm com idade adulta, porque às vezes já tem ali uma doença. Então, prestem muita atenção em tudo isso. O que eu tô fazendo aqui, uma conta de R$ 200 por mês que você consiga guardar para o teu animal e que você, na sua cabeça, fale que isso é um convênio, tá? R$ 200 por mês. O que você vai conseguir? Você vai conseguir que esse animal chegue aos 7 anos de idade e que se você não precisou usar, e lembre-se, eu não tô lembrando desse dinheiro para coisas básicas que eu já falei aqui com vocês, vacina, alimentação, vermifugação, ectoparasiticidas, banhos, para isso não, tá? Para exames de check-up, mas eu tô falando de emergência, é o que eu tô falando aqui, emergência. Então, se você conseguiu determinar na sua vida que você guardou R$ 200 por mês, colocou lá na sua poupança e que aquele é o convênio do teu pet, quando ele chegar aos 7 anos de idade, ele tem na poupancinha dele R$ 16.800, tá? E aí, gente, esse é um valor que traz uma tranquilidade para o tutor no momento, por exemplo, de uma internação. No momento em que você precisa de exames detalhados, no momento em que, de repente, você se depara com a necessidade de fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, e você ouve de falar, assim, de valores de R$ 1.500, R$ 2.000. E aí as pessoas se apavoram, claro, porque são valores altos, porque nem sempre a pessoa tem ali, né? Põe no cartão. E se eu não tiver cartão? E se eu não tiver numa situação que naquele momento me possibilite esse tipo de gasto? E aí, quem sofre, né? Sofre a pessoa que tem que falar, eu não tenho condições de fazer. Vocês hoje sofrem mais, por quê? Porque a gente tem informação e até um tempo atrás, dentro do mundo pet, nós éramos protegidos pela ignorância. Então, por que protegidos pela ignorância? Lá na época da minha avó, os cães, e todo mundo aí teve uma avó que falava exatamente a mesma coisa. Meus cachorros viviam 20 anos, nunca teve nada, nunca precisou de veterinário. Protegidos pela ignorância. Então, assim, de fato, a gente sabe que naquela época aconteciam algumas coisas que esses animais viviam melhor. Vivia por mais tempo, ok? Por quê? Porque a maioria não tinha raça específica. Ninguém ia lá no canil comprar um Lulu da Pomerânia. Não, eram aqueles vira-latões de quintal, né? Então, eram raças mais rústicas, eram raças criadas de outro jeito. Eu tenho nítida lembrança na minha cabeça da minha avó lavando as tigelas dos cachorros do quintal com uma mangueira, eles na corrente, tá? Na corrente, o que hoje, gente, é inconcebível para muitos de nós. Um animal na corrente existe, só que lá naquela época a gente nem pensava em falar que era um absurdo, entendeu?
Aí era aquela corrente no pescoço, lata de tinta souvenir cortada no meio. Aquela lata de tinta era o pote de água e comida dos cachorros. Como era lavado? Batia a mangueira de longe, tá lavado. E eu fico pensando, hoje eu lavo as tigelas do meu cachorro com água quente. A gente usa detergente neutro. Vocês sabem o cuidado que vocês têm dentro da casa de vocês também. Não sou eu a louca dos bichos. Nós somos os loucos dos bichos, por isso que a gente tá aqui, né? Enfim, a Adri tá falando que ideia boa fazer um fundo de reserva para os bichinhos. Vou colocar isso no meu orçamento. Sim, Adri, eu tenho visto que se a gente pensar no fundo de reserva, traz uma tranquilidade na hora que o bicho pega, entendeu? Porque o que acontece? Na hora que o bicho pega, a gente fica rica. Eu e a Mari, a gente brinca muito aqui, que na hora a gente fala, tudo bem, eu vendo meu carro. Tudo bem, e tá tudo bem, porque a gente quer fazer o melhor pro nosso bicho. Então, a gente fica rica, imediatamente, né? E aí, a gente quer levar no melhor veterinário, no melhor hospital, na melhor UTI, fazer o exame no lugar mais legal, com o anestesista mais responsável, enfim. E tudo isso custa, né? Tem coisas que vocês podem conseguir, por exemplo, ótimos profissionais que estão ali nos OVETs, ou que estão ali mesmo dentro do SUS atendendo, ok. Mas às vezes a disponibilidade não é a que você precisa. Nós temos aqui pacientezinhos que são tratados em OVETs, e qual é a questão? Eu só vou conseguir retorno para março. Eu só consegui para fevereiro. Eu fiquei na fila, não consegui senha. Então, tudo isso são coisas que você precisa pensar. E no momento que a gente vê que a pessoa fez esse fundo de reserva, e aí vocês podem falar, Juliana, não é todo mês que sobra R$200 para mim. Mas, gente, é mais fácil sobrar 200 do que sobrar 2.000 no momento que você precisa se deparar com um exame ou mesmo com uma internação. E o que a gente vê? No momento de riqueza, que você enriqueceu e levou o teu animal para o melhor lugar possível, você foi. Chegou lá, você viu que aquele mundo existe. A sua mente faz assim, ó, pluf, abriu. E aí você vê que existe um mundo de gente apaixonada por pet. Só que é um mundo barato? Não é barato. Então, assim, são lugares lindos, são lugares limpos, são lugares confiáveis, são lugares que vão tratar o teu pet da forma que você gostaria de ser tratado, vai dar um conforto para você e vai dar um conforto para o teu pet, e isso vai acontecer o quê? Vai custar. Internações que mandam relatórios para vocês diariamente, que mandam fotos, onde as estagiárias ou as intensivistas ficam com o seu bichinho no colo. Quem que não quer isso? Que eles têm a preocupação de que seu animalzinho está em condição, ele vai passear lá fora, né? Tem as baias hoje em dia, que elas são, a gente chama de cat friendly, elas são um ambiente amigável para o gato. Ou seja, elas têm onde subir, elas têm onde eles ficarem alto, eles separam a comida do lugar que o gatinho vai fazer cocô e xixi, porque o gato gosta do banheiro bem longe da comida, então eles separam isso dentro da baia de internação. Nossa, Juliana, tudo isso é muito legal. Tudo isso é muito legal, só que custa. Então, tudo que você deseja dar para o seu animalzinho, você precisa pensar antes, tá? Então, assim, o que eu entendo? Igual a Adri falou, é uma ótima ideia. Hoje, por exemplo, a Adri tem lá um animalzinho de 10 anos, por exemplo, né? Eu não lembro que idade que tá a Roberta, mas eu acho que 10 anos, que é a cachorrinha da Adri, né? E o Bruno. Mas, enfim, nesses casos, eu vou começar agora. Já ajuda? Gente, vamos pensar? Se a Roberta tá lá com 10 anos, quando mais ou menos ela deve começar a dar uns probleminhas de maior investimento econômico? Vamos colocar aí daqui uns 4 anos? Né? Eu tô falando porque eu sei que se trata de uma vira-latona, rústica, super forte, que teve aí um histórico de abrigo, mas que ela tá super bem. Ok, vamos colocar 4 anos, Dri. Então, assim, a gente tá falando de você guardar R$200 vezes 12, certo? Que vai dar 2.400, vezes 4, se ela tiver com 10 anos. A gente tá falando de R$9.600. Isso não tranquiliza? Gente, tranquiliza demais um tutor, demais. Olha que coisa, a Adri falou que é isso mesmo, Roberta com 10 anos e o Bruno vai fazer 7. Por quê?
Porque no momento em que você chega numa internação, olha que coisa mais triste se você ouvir de uma das profissionais lá. Ah, o certo era o seu animal ficar internado, mas como você não tem dinheiro, você leva para casa. E aí, como que fica a gente, o nosso coração de... Ele precisa ficar internado, mas não tem onde, porque aí nenhum OVET interna, o SUS não interna, não existe internação gratuita em São Paulo. Ok, você vai levar esse animalzinho para onde? E você gostaria de deixar naquele lugar. E o mais barato, né? Vamos dizer que você encontrou um lugar muito mais barato. Ele também custa. E às vezes ele não tem tudo incluso. Então, custa, sei lá, R$200 a diária. Mas exame não está incluso, fluidoterapia não está inclusa, medicações necessárias não estão inclusas. E aí, ao final, vai chegar na mesma diária daquele mais caro, que é os R$1.000, né? R$1.000, gente, só para que vocês entendam, o nível desse mundo pet, R$1.000 é a moeda diária de troca que a gente tem que pensar. Ah, Juliana, você tá louca. Então, na hora que um animalzinho pode precisar de uma hemodiálise, de uma quimioterapia, de uma cirurgia, de uma internação, a gente tá falando de R$1.000 de moeda de troca dia. Então, gente, claro que na escolha do animal, se ele é desse tamanho, é diferente de um animal que é desse tamanho. Muitos locais cobram por peso. Então, se você tem um animalzinho de 5 quilos, obviamente você vai gastar menos do que se você tem um animal de 30 quilos. Isso também é para pensar na hora que vai na feirinha de adoção, na hora que a gente adquire um animalzinho, na hora que a gente compra da forma que vier esse animalzinho. É algo para se pensar também. Por quê? Porque o Revolution lá, que é pro antipulga, né? Vou colocar o antipulga que custa 50 pro meu Yorkshire, pro meu labrador custa 200, tá? Tô falando números fictícios, não sei o preço decor, mas é tudo muito mais caro, tá, gente? Eu compro o shampoo natural, blá, 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 pra pele, com esferolites, com não sei o que, com não sei o que. Ok. Para você lavar o seu Yorkshire, aquele shampoo rende 6 meses. Para você lavar o seu labrador, aquele shampoo dura 3 banhos. Então, pensem nisso com muito carinho. E o fundo de reserva é algo que eu venho querendo colocar para os tutores pensarem nisso de alguma forma. Dri, não penso nisso como negócio, mas acho sim que o que a gente puder ajudar tem que ajudar e fazer contas para tentar, porque é a mesma coisa, a Dri citou a medicina integrativa, e a mesma coisa acontece conosco, né, com o pessoal que utiliza os nossos serviços. Por quê? Porque quando o seu animal tá lindo, maravilhoso, bom, normalmente ele nem faz acupuntura, ele não faz físio. É muito difícil quem faz a medicina preventiva, né? Vem aumentando, mas ainda é um percentual muito pequeno. Então, normalmente, a pessoa nos procura quando já tem alguma coisinha ali. E aí, aquele animal vai iniciar um tratamento complementar, com medicina quântica, com fitoterápicos, com acupuntura, com fisioterapia, ok. E aí, num primeiro momento que ela nos procure, esse animalzinho vai precisar de uma sessão por semana, ele vai ficar bem, e aí ele vai receber uma alta assistida. O que é alta assistida? Alta assistida é quando a gente dá alta, mas continua de olho. Então, a gente propõe para esse tutor que a gente tenha acesso a esse animal a cada 15 dias, a cada 20, a cada um mês, depende de caso para caso, mas que a gente consiga ver a evolução daquele animal para que ele não volte a ficar ruinzinho como na época que ele nos procurou. Então, quando esse tutor ele nos procura, ele vai fazer esse ciclo, esse caminho, né? Esse animalzinho vai receber alta assistida e o bolso daquele tutor, ele tá preparado para 2 sessões por mês, vamos dizer assim. No momento em que eu tenho, por exemplo, um animalzinho oncológico, internado, onde se eu dou quimioterápico, o rim sente, né? Eu arrumo uma coisa e eu estrago outras. Um cardiopata que eu dou lá o diurético e o rim dele não gosta, né? E aí, ok, aí pro rim a gente dá soro.
Aí coloca fluidoterapia, né? Coloca bastante líquido ali naquele organismo. Quem não gosta? O coração, forma edema. Então, assim, nesses casos um pouco mais complicadinhos, eu preciso aí de 2 sessões por semana. Seja de acupuntura, às vezes mescla com físio, às vezes mescla com ozonioterapia. Então, essa mescla de possibilidades complementares, ela também vai encarecer para o tutor. E aquele tutor que ele vinha acostumado a pagar um pacote de 10 sessões e render 3 meses, esse pacote de 10 sessões, ele dura 1 mês cravado, ou ele não chega a 1 mês, né? Então, tudo isso precisa estar na nossa conta, para que a gente consiga oferecer o melhor de acordo com o que a gente quer. Então, não me entendam mal no sentido de, você acha que quem não tem dinheiro, quem não tem essa possibilidade financeira, não deva ter animais. Eu acho que tem que ser pensado, assim como a minha opinião pessoal é que as pessoas deveriam pensar mais antes de ter filhos humanos, elas devem pensar mais antes de ter filhos pets, porque elas vão sofrer, a família vai sofrer e simplesmente não vai ter o que fazer. Diferente da saúde humana, que você se enfia numa fila aí, fica num corredor e em algum momento você é atendido, em algum momento alguém coloca uma maca para você, você deita e fica lá internado, né? Em condições precárias, mas fica. Na medicina veterinária nós não temos essa opção. Então, todos os serviços gratuitos dentro da medicina veterinária, eles não incluem todos os métodos, eles não incluem muitas vezes a medicina complementar, então eles não vão cobrir tudo que aquele animal precisa. Assim como as universidades e instituições de ensino, né, os OVETs, como eu falei para vocês, eles também não têm internações, eles não têm os plantonistas noturnos, né, eles não têm esse tipo de coisa, eles não cobrem todas as técnicas, não tem como. E nos OVETs não é gratuito, é um valor mais baixo por questão ali do ensino aos estudantes, tá? Bom, gente, hoje era isso que eu queria falar com vocês, trazer a reflexão e propor para quem gosta do pet, é apaixonado por pet ou vai ter um pet, que a gente pense em R$200 por mês. Coloca isso embaixo do colchão, encara isso como um aluguel, coloca, enfim, em algum lugar, fora ali os 1.000 que você sabe que ele já vai custar para você. Juliana, não é todo mês que gasta R$1.000 com um cachorro. Não é todo mês, mas a média é, porque entre o check-up, entre as vacinas que você tem que dar, entre a ração, entre a alimentação natural que você quis dar, entre o banho, entre aquele shampoo lá que o veterinário indicou porque deu uma coçadinha, a média de um animal por mês é de R$1.000, tá? Juliana, mas eu tenho um coelho, não tem nada a ver com isso. Então, esse coelho, ele precisa de um especialista em silvestres. A gente tá falando aí de uma consulta de, em média, R$300. Então, todas as vezes que você precisar levar o teu coelhinho, ali você tá falando mais ou menos de R$300 de consulta. Fora o check-up, fora a ração, fora o terrário. Então, gente, sim, ponham R$1.000 na cabeça, vê se cabe. Não cabe, vou dar uma segurada, tá? E peguem esses R$200 por mês e tentem colocar num cofrinho, numa poupança e falem, isso aqui é do Lulu, esse aqui é do Totó, esse aqui, porque vocês vão me agradecer em algum momento. E isso serve para mim também. Hoje eu não tenho um fundo de reserva do meu cachorro, o que me preocupa bastante também, porque ele já está com 10 anos, eu tô aí igual a Dri, querendo começar atrasada, mas eu preciso fazer a poupança dele. E aí começa no novo Vida Nova, eu me determinei a isso no início desse ano, que eu comece sim a juntar, porque eu vou ter problema. E aí a coisa vai pegar, então eu preciso sim fazer a poupancinha dele. Então, estou começando a poupança do Estopa hoje, que é janeiro de 2021, com R$200 por mês. E aí quem tiver nessa pegada aqui com a gente, que tá acompanhando sempre, vamos se falando, mas vamos tentar ter disciplina e colocar lá os R$200 e saber que aquilo é para a saúde deles. Não vale apertar o seu bolso, ir lá e pegar a poupança deles, tá? É realmente para que a gente foque e possa oferecer o melhor mais para frente, tá bom? Oi, Chico, bom dia.
Oi, Maru, eu tô finalizando essa live, vai ficar salva aqui no IGTV, tá? Então, se vocês puderem compartilhar, falar o que viram, compartilhar lá com a gente o que aprenderam, se foi bom, se foi ruim, enfim, tá bom? Eu conto com vocês. Temas para a próxima semana, também aceito palpites, não sei ainda do que eu vou falar na próxima semana, mas é isso. Obrigada, viu, gente? Bom dia para vocês. Até semana que vem.